Olá pessoal, espero que esteja todo mundo bem. No vídeo de hoje a gente vai fazer essa fofura. Aí nós vamos precisar de agulha, tesoura, cola, que eu vou usar para colar aqui a barriguinha, mas se você preferir você pode costurar essa parte. Um pouquinho de enchimento. Eu vou usar esses fios, os dois são Anne. Agulha de 1,5 mm e 2 pedacinhos de fios, um preto e um verde, para fazer aqui os olhinhos e a boquinha. Então, para iniciar, a gente vai fazer um anel mágico. E dentro do anel nós vamos fazer 6 pontos baixos. Fez os pontos, puxa, fecha o anel. Aí aqui você já pode colocar um marcador. Eu vou usar uma linha para marcar aqui o início das carreiras. Insere a agulha no primeiro ponto. E agora nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada ponto de base. Então, essa volta aqui vai ser todinha com aumentos. E no final, a gente vai ter um total de 12 pontos. A terceira volta vai ser um ponto baixo. E no próximo, um aumento. No seguinte, um ponto baixo. E na sequência, um aumento. E a gente segue dessa forma até completar a volta. E no final, a gente vai ter 18 pontos. Concluí aqui a minha terceira carreira. A quarta carreira vai ser 2 pontos baixos. E um aumento. São 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E seguimos até completar a carreira. E no final, a gente vai ter 24 pontos. A quinta carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos. Um aumento. No próximo ponto, nós vamos fazer 4 pontos altos aqui no mesmo lugar. Agora, nós vamos inserir a agulha no primeiro ponto dos 4 que nós fizemos. Pegamos a laçadinha do último e passamos por dentro desse ponto. Fazemos um pontinho. Na sequência, nós vamos fazer 2 pontos baixos. E um aumento.
No ponto seguinte, 4 pontos altos no mesmo ponto de base. Inserimos a agulha no primeiro ponto, pegamos a laçada do último, passamos por dentro e fazemos um ponto. Dois pontos baixos, um em cada ponto de base e um aumento. E agora a gente vai seguir fazendo 3 pontos baixos, e um aumento. Novamente, 3 pontos baixos, um em cada ponto de base e um aumento, até completar essa volta. E aqui no final, a gente vai ficar com um total de 30 pontos. A sexta volta, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Eu concluí aqui a minha sexta carreira. E agora, da carreira número 7 até a carreira número 12, vai ser ponto sobre ponto. Eu vou fazer as minhas e já retorno. Concluindo aqui a minha carreira de número 12. A próxima carreira agora, que é a 13ª, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Três pontos baixos. E uma diminuição. E seguimos até completar a volta. Concluída a carreira número 13, aqui a gente vai ter um total de 24 pontos. A carreira 14, nós vamos fazer 5 pontos baixos, no ponto seguinte, nós vamos fazer 4 pontos altos. Todos no mesmo ponto de base. Inserimos a agulha no primeiro ponto alto, pegamos a laçadinha do último e
passamos por dentro do ponto. Fazemos um pontinho. Na sequência, nós vamos fazer 5 pontos baixos, um em cada ponto de base, e no próximo, novamente, a gente vai fazer 4 pontos altos. Insere a agulha no primeiro ponto. Pega a laçada do último. E passa por dentro. Faz um ponto. E agora, nós concluímos a carreira fazendo 12 pontos baixos. Concluir aqui a carreira 14, nós ficamos no final aqui com um total de 24 pontos. A próxima carreira vai ser ponto sobre ponto. Então, essa é a carreira número 15 e a 16 também vai ser ponto sobre ponto. Eu vou fazer as minhas e já volto. Já concluí aqui as minhas 2 carreiras, agora a gente vai para a carreira de número 17. Nós vamos fazer 2 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição. E no final dessa carreira, a gente vai ter um total de 18 pontos. A próxima carreira, que é a número 18, nós vamos fazer um aumento. E 2 pontos baixos. Um aumento e 2 pontos baixos. E no final, a gente vai ter um total de 24 pontos. A próxima carreira, que é a carreira número 19, nós vamos fazer 3 pontos baixos, e um aumento. Três pontos baixos e um aumento. E no final dessa volta, a gente vai ter um total de 30 pontos. A próxima carreira, que é número 20,
nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, nós vamos trabalhar 30 pontos baixos. E as próximas carreiras também. Então, essa carreira número 20 até a carreira número 23 vai ser dessa forma. Eu vou fazer as minhas e já volto. Eu cheguei aqui no final da minha carreira número 23. A carreira 24, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Três pontos baixos e uma diminuição. E no final dessa carreira, nós vamos ficar com um total de 24 pontos. Aí, agora aqui a gente já põe um pouquinho de enchimento. A próxima carreira, que é a carreira número 25, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Dois pontos baixos e uma diminuição. E no final dessa carreira, a gente vai ter um total de 18 pontos. A próxima carreira, que é a número 26, um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. E no final dessa carreira, a gente vai ter um total de 12 pontos. Aqui a gente já coloca mais enchimento. E agora a carreira número 27 vai ser todinha de diminuições. Então, nós vamos fazer 6 diminuições. E no final, a gente vai ficar com um total de 6 pontos baixos. E aqui a gente já corta o fio. E deixa um pedacinho para costurar, para fazer aqui o arremate do final. Passa a ponta do fio por uma agulha. E fazemos o acabamento aqui, passando a agulha pelos 6 pontinhos que ficaram aqui no final.
Agora a gente vai fazer a barriguinha. Então, nós vamos iniciar com o anel mágico. Dentro do anel, nós vamos fazer 7 pontos baixos. Fecho o anel. Pode colocar um marcador. Eu vou usar o meu fiozinho aqui. Insere a agulha no primeiro ponto. Faz um ponto baixo. Mais um ponto baixo no mesmo pontinho. E seguimos fazendo 2 pontos baixos em cada ponto de base. Então, no final dessa volta, a gente vai ter um total de 14 pontos. Concluída a segunda volta, agora nós vamos fazer 2 aumentos, que são 2 pontos no mesmo ponto de base, um aumento e mais um aumento. Cinco pontos baixos. Novamente, 2 aumentos. E 5 pontos baixos. E aqui a gente já corta o fio. Agora a gente vai precisar de um pedacinho de linha vermelha, junto aqui com o fio, no meu caso aqui o laranja que eu tô usando, né? Dá 3 voltas assim, 2 dedos. Agora nós vamos dar o nozinho inicial. E vamos fazer 7 correntinhas. Fez as correntinhas, a gente vai pegar esses fiozinhos aqui. Inserimos a agulha. E fazemos um ponto. Aí agora a gente vai voltar a partir aqui do segundo pontinho, fazendo pontos baixos. Aqui a gente já pode cortar. Passamos a ponta por uma agulha. E vamos centralizar ele aqui na parte de trás. Aí passa a agulha assim por 2 pontos. Agora nós vamos passar a outra ponta pela agulha. E passamos o fio do lado oposto. Aqui a gente pode dar 2 nozinhos. Aí agora é só esconder. Passa novamente as pontas pela agulha e esconde aqui dentro.
E aqui a gente corta. A barriguinha, a gente vai passar cola. E colamos aqui. Posiciona bem. Com o fio verde, a gente vai fazer o olhinho. Eu vou fazer aqui, entre as carreiras 6 e 7. E agora, com uma linha preta, eu vou fazer a boca. Então, eu estou fazendo um pontinho abaixo do olho e um aqui para frente também. Aí, do outro lado, vai ser da mesma forma. Um abaixo e um aqui antes do olhinho. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode perguntar. Por favor, deixe nos comentários. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite e já se inscreve, deixa seu like. Muito obrigada e até o próximo.